Olá! Um estudo publicado este ano de 2022 na prestigiosa revista Lancet revelou que algumas bactérias resistentes a antibióticos estão se alastrando por todo o mundo. Essas bactérias resistem, como já disse, aos mais potentes antibióticos e estão prejudicando muitos tratamentos de pessoas, causando grande quantidade de mortes. Eu sou o professor Silvio Bernardes, sou mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, da Califórnia, em convênio com a Universidade Adventista do Chile, e vou conversar com você sobre uma grande ameaça à humanidade. Malária e HIV, por exemplo, não matam tanto quanto essas superbactérias. A pesquisa revelou números estarrecedores. Em todo o mundo morrem anualmente 1.200.000 pessoas com mortes provocadas por bactérias resistentes a antibióticos. A pessoa vai para um hospital, se interna ou passa em uma unidade de atendimento, pode passar só um dia no hospital, vai para tratar uma coisa simples e lá pega uma dessas superbactérias e não consegue mais sair com vida do hospital. Ou quando sai com partes do corpo amputadas, porque não há como curar, tratar essas bactérias super resistentes com os antibióticos convencionais, mesmo os antibióticos mais modernos. Assim sendo, quando se começou a encontrar superbactérias fora de hospital, acendeu o alerta vermelho, e é isso que eu trago para você, para que a gente se previna. Em 1928, nós tivemos um avanço muito grande na luta contra as bactérias patógenas, ou seja, causadoras de doenças. Dr. Fleming descobriu a penicilina. A partir daí, a penicilina foi utilizada e outros antibióticos foram formados dentro do mesmo princípio, que conseguiram matar bactérias que matavam muitas pessoas, e aí vidas foram salvas. Todavia, o uso inadequado dos antibióticos tem sido muito ruim. Em todo o mundo se passa antibiótico, se recomenda antibiótico sem que as pessoas precisem. Eu, por exemplo, já vi pessoas que tinham virose se tratando com antibióticos. A outra coisa que quero lhe chamar a atenção é que antibióticos estão sendo usados nas rações dos animais. Sim, muitas vezes quando você come uma carne de um animal qualquer, de boi, de ovelha, que são criados em sistemas extensos de criação, estabulados e tudo mais, esses animais, por serem muito fracos, têm na sua própria ração antibióticos. Também pode-se colocar antibiótico na ração de frango, porque se descobriu que eles favorecem o crescimento mais rápido. Esse uso abusivo dos antibióticos está trazendo bactérias cada vez mais resistentes a eles. As bactérias finalmente aprenderam a driblar os antibióticos, porque elas foram passando por mutações e as novas cepas resistem aos antibióticos. Eles não têm efeito nenhum sobre muitas bactérias, e aí que está o grande perigo atual. Muitas vezes, os médicos estão em hospitais e se deparam com pessoas que têm infectadas suas feridas cirúrgicas ou outras áreas do corpo com bactérias altamente resistentes. Eles não conseguem debelar essas bactérias e aí têm que se ver forçados a amputar partes do corpo de uma pessoa só porque aquela parte está mais contaminada com as tais bactérias super resistentes, ou como a imprensa está chamando, superbactérias. E amigos, esse estudo publicado na revista Lancet, essa pesquisa feita por próprios médicos pesquisadores, traz números estarrecedores. De acordo com a projeção que eles fizeram,
tendo em vista o crescimento alarmante dessas bactérias em todo o mundo, a projeção é que daqui a 30 anos nós perderemos 10 milhões de pessoas por ano contaminadas com essas superbactérias, que ninguém vai poder resolver esse problema, porque elas são resistentes a tudo que se conhece hoje em dia. É uma lástima, mas a progressão é muito sombria. Só para a gente fazer uma comparação, ainda que seja uma comparação meio macabra, não é? A Covid-19 já matou, nesses 2 anos de pandemia, cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Todavia, embora o número de bactérias super resistentes que tenha matado pessoas tenha sido de 1.200.000, o que já é alarmante, mas menor do que o da Covid, a gente tem que lembrar que Covid é epidêmica, já arrefeceu, só que a epidemia de bactérias resistentes vai aumentando progressivamente. Ela não é como uma virose do tipo da Covid-19, que tem o seu pico e depois cai, podendo até se tornar crônica, mas cai bastante. Não. A epidemia de bactérias resistentes a antibióticos tende a crescer sempre. Por isso que, no máximo daqui a 2030, se nenhuma providência for tomada, se os poderes competentes, as pessoas da saúde pública não limitarem o uso de antibióticos e se não se parar dessa insana atitude de colocar antibiótico em ração de animais, os senhores não tenham dúvidas, daqui para 1930 cumprir-se-á a projeção da pesquisa que diz que nós vamos a cada ano perder cerca de 10 milhões de pessoas mortas por ano por causa de contaminações com bactérias altamente resistentes a antibióticos. Mas por que se desenvolveu essa resistência tão grande? Essas bactérias desenvolveram essa resistência? Bom, a gente já disse aqui a vocês que o uso indiscriminado de antibióticos para animais, rações animais e outras coisas fazem isso. Mas eu também sou médico veterinário, tá? Além de mestre em saúde pública. E eu me lembro que trabalhei muito tempo com hexabiótico, que eram 6 tipos. Existia o pentabiótico e o hexabiótico em medicina veterinária. 6 tipos de antibióticos diferentes. Quando a gente tinha que tratar um animal, a gente suspeitava de uma infecção e tinha que tratar um animal e não sabia, não fazia um antibiograma para saber a que antibiótico aquela bactéria era resistente ou não. A gente juntava um bocado de antibiótico e colocava de uma vez só no animal, e isso pode ter sido uma das causas. Mas também na área da medicina convencional, quantas e quantas vezes se passou antibiótico sem fazer um antibiograma, hein? E aí, quando se errava porque aquele antibiótico passado não estava surtindo efeito, se passava outro e outro e outro e outro até acertar. Quem nos garante que aqueles antibióticos que foram recomendados de forma errada não foram aqueles que causaram essas bactérias super resistentes? Então, já apontei para vocês ao longo dessa live várias causas que apontam, que podem apontar o surgimento dessas bactérias altamente resistentes. De quebra, também existe aquela coisa, não é? Sabe, tem um vizinho que usou um antibiótico, ficou bom, aí você tem um sintoma parecido com o dele, ele diz, eu ainda tenho aqui, olha, esse aqui me curou, aí tome antibiótico para você, sem prescrição médica adequada, e você toma, e isso também pode desenvolver bactérias altamente resistentes a antibióticos, não é verdade? Portanto, nós precisamos cuidar disso. Não há, no momento atual, solução para bactérias resistentes altamente a antibiótico, exceto uma solução que estão apontando agora como sendo o mapa da mina, uma coisa que vai resolver o problema, mas que eu, como profissional de saúde pública, tenho uma advertência seríssima a fazer à classe médica, os cientistas de uma maneira geral. Estão brincando com fogo. Eu vou revelar isso agora a você.
Mas antes de fazer essa revelação a você, essa advertência ao mundo que é preocupante, eu quero lhe convidar a deixar o seu like aqui, se você achar que essa notícia, esse vídeo é importante para você e para a humanidade. Assuma o papel ao meu lado, faça esse vídeo viralizar, porque pessoas precisam ser advertidas e essas coisas precisam chegar às autoridades que estão pensando que acharam a solução para o problema, mas vão cair em outro perigo. Dr. Flynn, como já falei, ele também achou em 1929 que tinha descoberto a solução para os problemas das bactérias com a penicilina. E ao longo do tempo, o uso indiscriminado dela, como você já viu aqui, se tornou altamente perigoso e fatal para a espécie humana. Eu lhe conto uma história de uma jovem chamada Karen, de Bruxelas, que em 2021 foi vítima de um ataque terrorista. Ela teve alguns ferimentos, não eram ferimentos tão grandes que comprometessem a vida de Karen. E Karen foi levada ao hospital para algumas suturas e para sair, talvez no mesmo dia ou no dia seguinte, ficou por lá e a sutura, a ferida cirúrgica, foi contaminada por uma superbactéria. Para que você saiba, Karen até hoje anda de muletas porque teve que sofrer várias amputações e ficou muitos dias no hospital tentando com vários antibióticos se tratar aquela bactéria. Por fim, como a superbactéria estava alojada, teve que se fazer amputações no corpo de Karen para que ela pudesse sair do hospital. Aquilo que era uma simples passada no hospital para uma cirurgia, uma sutura ou outra em algum ferimento, se transformou num pesadelo na vida de Karen que vai durar por toda a vida dela. Mas como é que estão tentando resolver isso hoje em dia? Com o que chamaram de vírus. Os vírus que atacam as bactérias. Sim, porque se descobriu que vários vírus vivem de parasitar bactérias. Sim, existem vírus que entram nas bactérias e se multiplicam usando o material genético das bactérias e eles destroem as bactérias. São vírus bactericidas. E aí se descobriu que esses vírus também destroem as superbactérias. E aí isso está no mundo como uma solução. Os cientistas estão estudando isso e vendo que é verdade que esses vírus destroem até as superbactérias. Portanto, há estudos e uma pretensão de toda vez que se descobrir alguém contaminado por superbactérias, colocar aquele vírus lá para o vírus matar a bactéria. Especialmente porque os vírus que matam bactéria, muitos deles não são vírus que podem causar doenças nos seres humanos, porque eles vivem de bactérias, não de células humanas. Todavia, você está assistindo comigo o que está acontecendo com a Covid, não está? Os vírus têm uma capacidade enorme de mutação. Você já imaginou em pensar que esses vírus vão fazer esse trabalho e que nunca vamos ter uma mutação neles, que eles passem a fazer isso também com as células humanas? Acreditar que isso nunca vai acontecer é, no mínimo, uma irresponsabilidade. O que se tem que fazer mesmo é parar com o uso indiscriminado de antibióticos e, além disso, ajudar as pessoas a terem um estilo de vida saudável que dê a elas um sistema de defesa tão resistente que ele sim possa matar, aniquilar, anular até mesmo essas superbactérias. E como se não bastassem constatações tão macabras, eu tenho outra pior ainda para te fazer e te revelar com relação às crianças. Mas, por enquanto, vamos terminar o que havíamos dito sobre os vírus que matam bactérias. Sim, aqueles vírus que vivem de parasitar, contaminar e matar bactérias. Eles são chamados vírus bacteriófagos. E eu já te adverti desse risco deles sofrerem mutações e passarem também a atacar as células humanas. Se isso acontece, eles não vão poder mais ser usados. E aí, como é que vamos ficar? Não só teremos bactérias altamente resistentes, como também vírus altamente resistentes.
O que a gente pode e deve pensar é sempre nisso, ter cuidado. Essas experiências com vírus bacteriófagos estão no início, elas se dizem promissoras, mas é preciso apresentar também a outra visão, uma visão mais pessimista, é claro, mas uma visão de maior conservação. Erramos no primeiro momento quando, ao descobrirmos a penicilina, achamos que tínhamos resolvido tudo, que poderíamos agora dominar as bactérias e tudo mais, e isso foi um ledo engano. Não cometamos o mesmo engano agora, achando que os vírus bacteriófagos vão resolver todos os nossos problemas com as superbactérias. Mas um estudo publicado recentemente, que eu digo agora recentemente, 2017, não é? Publicado com relação a crianças, acende o sinal vermelho. É que, como eu te disse, um estudo publicado em 2017 pela prestigiosa Case University Reserve, né? Dos Estados Unidos, esse estudo mostrou que havia um crescimento de contaminações por superbactérias em crianças da casa de 700% nos últimos 10 anos. Eu falei um aumento de 700%. E por que cresceu tanto assim nas crianças? Porque as crianças ainda têm um sistema de defesa que está começando o seu desenvolvimento, portanto, é vulnerável, é frágil a uma série de vírus e de bactérias. Os senhores não tenham dúvidas disso. Meus amigos, está dado o recado para todos nós, está feita a advertência, e a única coisa que você e eu podemos fazer é cuidar da nossa saúde, evitando alimentos industrializados, cada vez mais processados, que são comida e não alimento. Eu chamo assim, não é? Me desculpem os nutricionistas, porque não nutrem, apenas enchem barriga, apenas tiram a fome sem alimentar o corpo, enfraquecendo o sistema de defesa das pessoas. Tenham cuidado com hábitos nocivos ligados ao sedentarismo, ligados à privação do sono, porque isso também enfraquece o sistema de defesa. Enfim, tenham cuidado também com o adequado banho de sol, que é importantíssimo. Seus níveis de vitamina D3 são importantes, seus níveis de vitamina B12 também são importantes, vitamina C, vitamina K. A gente já sabe que algumas dessas vitaminas e minerais são viricidas, como por exemplo o zinco, não é? E usem bastante própolis e alho no seu dia a dia, porque eles também ajudam a fortalecer seu sistema de defesa. A gente não pode garantir de maneira nenhuma que o fortalecimento do sistema de defesa é simplesmente uma pérola salvadora que vai impedir que você seja contaminado por superbactérias, mas sem sombra de dúvida, se você tiver um estilo de vida saudável e você não precisar ter hospitalizações, você corre muito menos risco de contrair uma dessas bactérias super resistentes e ter seríssimos problemas na sua vida. Aqui fica a constatação, aqui fica a advertência dos perigos das pseudossoluções, e aqui fica também uma dica de saúde para que você se livre dessas coisas e resista cada vez mais. Não tenha dúvida, seu sistema de defesa não suporta as agressões que alimentos processados fazem de você. E eu quero que você saiba que a quantidade de açúcar que você ingere, quer você coloque no alimento, quer ele já venha embutido no alimento, é diretamente proporcional à fragilização do seu sistema de defesa. Enquanto mais açúcar você comer, enquanto mais açúcar você ingerir, menor é a sua capacidade de resistir aos ataques de vírus e bactérias patógenos. Por isso,
proteja-se. O açúcar é inimigo da sua saúde e existem outros tantos inimigos. E se você quer conhecer todos eles, inscreva-se no canal Silvio de Moura Bernardes, acione o sininho para você ser avisado toda vez que a gente entra no ar e acompanhe-nos, porque aqui tem mais de 400 vídeos para você e sua família terem muito mais saúde. Eu te convido a fazer também cursos importantes, como o curso de imersão em saúde do intestino. O intestino é onde temos 70% do nosso potencial de defesa. Tem outro curso importante que é alimentação saudável, saborosa e barata. Os links para esses cursos estão aqui na descrição do vídeo e também estão na primeira parte, primeiro comentário, está logo fixado lá os links. Dá uma chegada lá, clica no link, vai ver o que tem lá e se te agradar, faz o curso. Eles estão baratinhos, estão com preços promocionais, preço de fim de ano mesmo, para que você comece um novo ano muito bem informado, tá bom? Eu sou o professor Silvio Bernardes, eu sou o seu consultor de saúde e este canal é o canal de Biologia e Saúde da família brasileira. A gente se vê nas próximas publicações. Tchau, pessoal!